abriram as tumbas dos reis. Segredo macabro que a história tentou te esconder. Um buraco na pedra, um braço de criança e uma mandíbula de rei arrancada no escuro. Isso não é roteiro de filme, aconteceu na abadia de Westminster e o que veio depois é ainda pior. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir túmulos. Não literalmente, infelizmente, mas quase isso, porque o que foi encontrado dentro dos túmulos reais ao longo dos séculos é o tipo de coisa que faz qualquer documentário de crime parecer tedioso. A gente vai falar de corpos preservados por séculos, de queixos roubados por escolares, de turistas, arrancando dentes de uma rainha morta, de um rei cuja barriga explodiu no sarcófago. Seja bem-vindo ao lado da história que o guia turístico de Londres definitivamente não vai te contar. Vamos começar com Eduardo IV, rei da Inglaterra, de 1461 a 1483. Um dos monarcas mais fisicamente imponentes da história inglesa, homem alto, atraente pelo padrão da época e completamente inesperado como ponto de partida para uma história macabra. Ele morreu em abril de 1483, com apenas 40 anos. Lembra que eu até comentei que podia ser sífilis, podia ser uma série de coisas, enfim. Ele foi enterrado na capela de St. George, no castelo de Windsor. Até aí, normal para um rei medieval. O problema começou séculos depois, quando trabalhadores, fazendo reparos na capela de St. George, acidentalmente quebraram a parede do cofre onde o Eduardo estava enterrado. E o que eles encontraram não era exatamente o que você esperaria de um túmulo com quase 400 anos. O esqueleto do rei estava deitado em cerca de 7 centímetros de um líquido escuro e transparente, o que os historiadores e cientistas identificaram depois como produto natural da decomposição do corpo ao longo dos séculos, misturado com o ambiente fechado e úmido do caixão de chumbo, um caldo do rei. Pois é, mas o detalhe que é simultaneamente bonito, mas perturbador, é que junto com o esqueleto e o líquido, os trabalhadores encontraram mechas do cabelo longo e castanho do Eduardo, ainda intactas perto do crânio e do pescoço. Cabelo humano sobrevive muito mais do que carne e osso, e o cabelo desse rei, de quase 500 anos, foi recuperado e preservado pela Sociedade de Antiquarias de Londres, que é basicamente o clube daqueles britânicos obcecados com antiguidades, exatamente o tipo de pessoa que ia querer guardar o cabelo de um rei morto. Eu não julgo, talvez eu fizesse o mesmo. As mechas existem até hoje. Se você achar isso assustador, espera o próximo. Catherine Parr, a sexta e última esposa do Henrique VIII, que sobreviveu ao rei, o que já é uma conquista, tanto considerando o histórico do marido. Ela morreu em 1548, um ano depois do Henrique, durante o parto, com 35 anos. Foi enterrada na capela do castelo de Studley, em Gloucestershire, num caixão de chumbo, e ficou lá por um longo tempo, esquecida, enquanto a história continuava acontecendo ao redor. Aí, em 1782, um fazendeiro que arrendava terras perto do castelo resolveu um belo dia abrir o caixão de chumbo da rainha, por curiosidade, porque aparentemente no século XVIII isso era uma forma válida de passar a tarde, e o que ele encontrou lá dentro ficou famoso o suficiente para entrar nos registros históricos. O corpo da Catherine estava extraordinariamente preservado. A carne descrita como branca e úmida, os olhos abertos e cheios por alguns momentos antes de se dissolver com contato com o ar, e o rosto ainda reconhecível. Ela parecia dormindo, 400 anos depois. O problema é que a descoberta não foi imediatamente seguida daquele protocolo de preservação, porque no século XVIII eles não tinham um protocolo de preservação. O que aconteceu foi que a tumba virou uma atração macabra e os visitantes, pessoas reais, provavelmente bem vestidas e consideradas respeitáveis pela sociedade da época, fizeram coisas que hoje renderiam um processo criminal. Cortaram mechas do cabelo dourado da Catherine, arrancaram pedaços do vestido dela e, no caso mais extremo, puxaram os dentes da boca dela. Sim, levaram como souvenir. A tumba da Catherine Parr foi aberta 6 vezes ao longo dos séculos, e cada abertura deixou ela um pouco menos inteira do que estava antes. Agora vamos para o único rei decapitado na história da Inglaterra. O Charles I foi executado em janeiro de 1649, decapitado publicamente do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres. O parlamento mandou matar o próprio rei,
o que era o tipo de coisa que não tinha precedente. O corpo foi recomposto depois, cabeça costurada de volta ao corpo com tripa de gato, que era o material cirúrgico disponível na época, e enterrado na capela de São Jorge, em Windsor. A tumba foi aberta 2 vezes. Na segunda abertura, os testemunhos encontraram o corpo num estado que ninguém esperava. O rosto do Charles ainda era reconhecível. A barba pontuda, marca registrada do rei, estava perfeitamente preservada e o olho esquerdo do Charles I estava aberto e cheio por um momento antes de se dissolver com a exposição ao ar. E a tripa de gato que tinha costurado a cabeça de volta ao corpo tinha apodrecido completamente. Então, quando eles abriram o túmulo, a cabecinha do Charlie estava solta dentro do caixão. Uma cabeça do rei rolando no próprio caixão. Pois é, a história não tem piedade de ninguém. Agora, o primeiro rei da Inglaterra unificada, William, Conquistador, morreu em setembro de 1087, depois de sofrer ferimentos internos graves quando o seu cavalo se assustou durante um cerco na França. Ele era um homem grande, tinha engordado muito nos últimos anos de vida, e o processo de levar o corpo de volta para ser enterrado em Caen, na Normandia, levou dias sob o calor do fim do verão europeu. Testemunhas que estavam presentes no funeral descreveram uma cena que é, sem exagero, uma das mais grotescas da história medieval. O corpo do William tinha inchado de uma forma significativa durante o transporte. E aí, quando os monges tentaram colocar o corpo no sarcófago de pedra que tinha sido preparado para ele, descobriram que o sarcófago era pequeno demais. E aí eles resolveram, igual, sabe quando você quer fechar uma mala e você senta em cima? É mais ou menos isso que eles tentaram fazer com o corpo do rei. E aí, a parede abdominal do homem que tinha conquistado a Inglaterra em 1066 estourou. O cheiro se espalhou pela abadia inteira. O enterro teve que ser concluído às pressas. Só que a história do coitado do William não parou. Em 1562, durante as guerras religiosas francesas, os huguenotes invadiram a tumba e espalharam os restos mortais do rei. O que sobrou foi recolhido e reenterrado, mas a maioria dos ossos tinha sumido. Hoje, os historiadores acreditam que apenas o osso da coxa do William Conquistador permanece no local onde ele foi enterrado. Sério, um osso da coxa do homem que mudou o curso da história ocidental. E a tumba desse osso solitário fica num lugar que você pode visitar em Caen, com uma lápide que anuncia com toda a seriedade do mundo que aquele é o túmulo do rei que conquistou a Inglaterra. Mas, como se qualquer desgraça não fosse pouco, a sua mulher também sofreu depois de morta. A Matilda de Flandres morreu 4 anos antes do marido, William Conquistador, em 1083, e foi enterrada numa abadia em Caen, na França, que ela mesma tinha fundado. Por séculos, a tumba dela foi respeitada. E então chegou a Revolução Francesa e tudo ficou complicado. Você bem sabe, ao longo dos séculos, a tumba então da Matilda, depois disso, foi profanada e o caixão original destruído. Os restos foram recolhidos e colocados numa caixinha lacrada e foram reenterrados sobre a lápide original. Em 1959, o esqueleto incompleto da Matilda foi examinado por cientistas que mediram o fêmur e a tíbia, usando métodos para calcular a altura dela. O resultado foram 5 pés, 1,52 m. Uma altura absolutamente normal para uma mulher medieval. Detalhe, eu seria apta, tenho 57. Mas enfim, até aí tudo bem. O problema é que em algum momento, depois de 1959, alguém na literatura popular, vozes da cabeça, não de nenhuma literatura científica, distorceu esses dados e publicou que a Matilda media 4 pés e 2 polegadas, ou seja, 1,27 m, que é a altura de uma criança de 8 anos. Isso acabou entrando no livro Guinness como a menor rainha do mundo e virou fato aceito. Por décadas, a Matilda de Flandres, mulher que governou a Normandia como regente, na ausência do marido, que tinha nascido na família mais nobre do que o próprio William, financiou o navio que levou o marido para conquistar a Inglaterra, foi lembrada por um dado de altura que era completamente inventado. Agora vamos para o Henrique IV da Inglaterra. Ele morreu em 1413, depois de anos sofrendo de uma doença de pele, que os médicos da época descreviam de formas horríveis, mas os modernos suspeitam ter sido lúpus ou uma forma grave de
eczema infectado. Ele foi enterrado na Catedral da Cantuária, numa tumba elaborada com efígies de alabastro que existem até hoje. Olha aqui. Mas por séculos circulou um rumor de que o corpo do Henrique IV nunca tinha chegado lá, que durante o transporte do corpo pelo rio Tâmisa, uma tempestade forçou os tripulantes a jogar o caixão pelo rio para aliviar o peso da embarcação. E o que foi enterrado na Cantuária era, na verdade, outro corpo, qualquer, colocado no lugar. Mas quando a tumba foi aberta para resolver o rumor de uma vez por todas, as testemunhas ficaram surpresas com o que encontraram. O rosto do Henrique IV estava bem preservado, a barba espessa, da cor de ferrugem, e o nariz inicialmente parecia ereto, com a cartilagem intacta, antes de desaparecer com a exposição ao ar. O corpo estava lá, o rumor era falso. Mas a parte mais interessante dessa história não é que o rumor era falso, é que ele existiu e foi levado a sério o suficiente para justificar abrir uma tumba real. A desconfiança em relação ao que a coroa fazia com seus mortos era tão profunda que as pessoas literalmente não acreditaram que o rei enterrado era o rei de verdade. Agora calma, a gente volta para Westminster School e o queixo, porque essa história merece o espaço que ela ocupa. O Ricardo II morreu em 1400, provavelmente de inação forçada após ser deposto pelo seu primo, Henrique IV, que eu acabei de falar, e foi enterrado numa tumba dupla ao lado da sua esposa. Olha aqui, a Ana da Boêmia, que tinha morrido 6 anos antes. O Ricardo era tão devotado a Ana que quando ela morreu, ele mandou demolir o palácio onde ela tinha falecido porque não conseguia suportar estar lá sem ela. Um homem de sentimentos intensos. A tumba dupla deles em Westminster Abbey foi feita com efígies de bronze dourado, de mãos dadas, super bonito. O Ricardo tinha especificado isso no projeto, mas as mãos foram quebradas ao longo dos séculos e a tumba desenvolveu um buraco do lado da base, onde escudos decorativos tinham sido removidos, o que permitia que os visitantes enfiassem o braço lá dentro e puxassem o que eles conseguiam alcançar. Quando a tumba foi aberta oficialmente em 1871, o esqueleto da Ana, da mulher dele, estava completamente desaparecido. Os ossos tinham sido levados um a um pelos visitantes ao longo dos anos e o esqueleto do Ricardo estava relativamente completo, mas faltava o queixo, a mandíbula inferior, que estava na casa de uma família, em algum lugar da Inglaterra, porque um estudante da Westminster School, uma escola de elite, um menino provavelmente de boa família, tinha enfiado o braço naquele buraco, puxado a mandíbula de um rei morto há 300 anos e levado para casa como se fosse um souvenir de viagem. Os descendentes dessa família devolveram o queixo em 1906 com uma nota explicando a história. A abadia de Westminster confirma isso e o queixo foi recolocado na tumba com um pedaço de pergaminho contando toda a história, porque aparentemente era importante documentar que aquele queixo específico tinha tido uma vida própria de 130 anos. E é claro que existem outros reis nessa categoria de tumbas que foram violadas. Me conta se você quer saber e eu trago no vídeo próximo. Eu tô terminando esse vídeo com um pensamento que ele me deixou desde que eu comecei a pesquisar. A gente constrói padrões de eternidade para pessoas que têm dinheiro e poder. Túmulos de mármore, efígies de bronze dourado, efígies. Inscrições em latim que falam de grandeza e glória. Então passa o tempo e alguém abre aquela pedra e lá dentro tem um queixo faltando, porque uma criança meteu o braço e levou. E tem uma rainha cujos dentes foram arrancados por turistas do século XVIII e tem um rei que explodiu ao ser enfiado no próprio caixão. O poder compra a tumba, ele não compra o que acontece dentro dela. E talvez a coisa mais democrática da história seja exatamente essa. Que nenhuma quantidade de mármore, nenhum bronze dourado, nenhuma inscrição em latim impediu que o tempo fizesse com os reis exatamente o que faz com todo mundo. A única diferença é que quando se abre o caixão de um rei, tem gente com um caderninho de anotações do lado de fora. E se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, a gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite, ativa o sininho. E se você gostou muito, 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 se torna membro, me ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você todos os dias. E também eu vou amar ter você aqui por perto. Um beijo grande e até o próximo Steffi Flix.